Boa tarde a todos, pessoal. Hoje, dia 15 de dezembro, são 14 horas. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1, no curso Técnico Integrado de Administração. Espero que todos estejam bem. Queria cumprimentar aqui a Ana Luísa, a Thalia, o Felipe, a Maria Alice, a Milena, a Silvana, a Maria Eduarda, a Vitória, o Guilherme e a Amanda. Então, em nome de vocês, cumprimento também todos os colegas da turma. Espero que todos estejam bem e que a gente possa ter, então, esse encontro de hoje aí da melhor maneira possível. Eu vou pedir para vocês, pessoal, a minha conexão está tranquila? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Sim. Sim, senhor. Ótimo. Que eu estou conectado no Wi-Fi agora, não sei se vai ser a melhor conexão. Eu acho que eu vou trocar a rede aqui, pessoal. Se caso eu cair, eu já volto, tá? Eu conectei um cabo agora, e aí acho que no cabo vai ficar melhor a transmissão. Ok, vamos lá. Bom, então, antes da gente começar propriamente com a aula, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algo que vocês gostariam de saber, pessoal? Ainda alguma dificuldade? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão com... como é que está o andamento, né? Lembrando sempre que nós temos esse último bloco aqui, as coisas vão ser meio... no final ali vai ser um pouco corrido, tá? Então, não deixe, né, atividades pendentes, não atrasem, procurem manter tudo em dia, porque o nosso tempo ele vai ser curto, né? Nesse final agora, até dia 29 de janeiro, nós teremos tudo lançado nos diários de classe, no sistema acadêmico, tudo organizado, isso bem certinho, tá? E aí vai ter encerrado totalmente o ano, tá? Então, não deixem atividades pendentes, não só do componente de Filosofia 1, mas de qualquer outra atividade. Tenham atenção para isso, né? Revisem os blocos anteriores, o bloco 1, o bloco 2, se vocês têm algo que ficou pendente, alguma atividade, por favor, né, pessoal? Peço isso em nome meu e de todos os outros colegas docentes, né? Que vocês deixem isso tudo organizado, né? Esse último bloco agora, nós não temos um tempo hábil depois. Os professores vão entrar em recesso, vocês também merecem as férias, e aí a gente não vai ter muito o que fazer depois, tá? Então, vocês, por favor, tiverem qualquer dificuldade, né, perderam um prazo, perderam alguma atividade que não fizeram, não estão conseguindo fazer, por favor, entrem em contato, tá? Não tenham receio de fazer isso, certo? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de vocês, entrem em contato, tá? Bom, eu vou projetar a minha tela aqui, pessoal, e aí a gente começa, tá? Muito bem. Então, na semana passada, pessoal, a gente viu, começamos a estudar o pensamento de Platão. Platão, como eu havia comentado na semana passada para vocês, é talvez o filósofo mais importante da antiguidade, tá? Junto com Sócrates e Aristóteles, formam os três grandes mestres do período clássico da filosofia grega, tá? E Platão, sem dúvida alguma, é um filósofo que é sempre atual. É sempre atual a gente ler Platão, a gente estudar o pensamento de Platão. Ele sempre parece que está conversando com nós no nosso momento. A sua teoria serve para a gente pensar e refletir sobre muitas coisas da atualidade, tá? Nós vimos rapidamente, né, alguns aspectos, né, da sua alegoria da caverna. Nós vimos que tivemos ali acesso a um primeiro contato com o pensamento de Platão, e, de modo geral, podemos extrair um grande ensinamento do seu pensamento, né? E foi esse meu propósito. Platão sempre acredita que, ou melhor, Platão acredita que existam duas realidades. A teoria da caverna, ela é nada mais do que uma teoria da realidade. Ela é uma alegoria para explicar a teoria da realidade. E para Platão, a realidade ela é dividida em dois mundos. Existem duas realidades, tá? Na verdade, não é que existem duas realidades. Existem diferentes realidades. As realidades, elas basicamente se dividem daí em duas realidades. As realidades do mundo sensível, que é esse que nós estamos inseridos, né? Que nosso corpo está inserido,
e a realidade do mundo das ideias, que é da onde vem a nossa alma e que é para onde a alma volta quando a gente morre, quando a gente abandona esse corpo sensível que nós vivemos, tá? Para Platão, a realidade mais real é aquela que está no mundo das ideias, no mundo das formas, como ele diz também, né? Porque lá, no mundo das ideias, no mundo das formas, há a perfeição. E o que é a perfeição? É, em linhas gerais, podemos dizer, o que é eterno, o que é para sempre. A ideia, ela é eterna. As pessoas podem esquecer das ideias. E é isso que acontece quando uma pessoa, quando um ser humano nasce, né? Na verdade, Platão vai dizer que a nossa alma, a nossa vida humana aqui nesse mundo sensível, ela é um eterno, ela é um contínuo, é uma contínua atividade tentando lembrar um pouco daquelas ideias que estavam presentes, que estão presentes, que são eternas, no mundo das ideias. Tá? Bom, nós vimos um pouco, né, que o papel do filósofo é procurar descobrir ou relembrar as ideias do mundo das ideias, né? Essa é a atividade filosófica, é a gente tentar se afastar do mundo sensível e tentar se aproximar do mundo das ideias. E essa é uma tarefa muito difícil, porque, de modo geral, o mundo sensível, o mundo das aparências, o mundo que nós estamos inseridos, ele geralmente é mais cômodo, ele é mais confortável, ele não exige esforço das pessoas, tá? Enquanto que a atividade filosófica ela é uma atividade que demanda energia de cada um, né? Por isso que a caverna é o fundo de uma caverna. Lembra do desenho, né? As pessoas estão presas no fundo da caverna. E a atividade filosófica é você sair dessa caverna até contemplar essa realidade do mundo das ideias, né? Que está fora da caverna, né? O segundo passo é o papel político, né, desse filósofo, que contempla a realidade mais real, portanto, consegue ver as coisas não mais a partir das suas aparências, mas das suas essências, e quando consegue fazer isso, ele, de certa forma, quer contar isso para as outras pessoas, né? E essa é uma atividade que, segundo Platão, ela é uma atividade política, né? É por isso que o filósofo, na República, que é a obra em que Platão escreve isso, o filósofo ele deve ocupar o cargo de político também. E é por isso que a gente vai ver um pouco na aula de hoje um outro desdobramento, talvez que é o desdobramento não, talvez é o grande tema. A gente começou meio que às avessas, a gente começou do livro 7, né, que é aquele que narra a história da alegoria da caverna. E hoje a gente vai ver algumas das ideias que são debatidas na República, né? Eu selecionei aí várias passagens, né, da obra República para discutir esse tema da justiça, que é talvez o grande tema, é o tema mais importante, ou um dos temas mais importantes da República de Platão. Tá? Bom, a grande pergunta que perpassa a República é essa que vocês estão vendo aí. Como seria uma cidade ideal? Né? Como que seria uma cidade ideal no sentido assim, ó, a ideia de uma perfeição. Lembrando sempre que quando Platão fala em ideal, é a ideia de perfeição. Tá? Eu coloquei aí alguns exemplos, né? Que uma cidade ideal talvez seria aquela em que as pessoas compartilhem os espaços, né? Em que os meios de locomoção sejam menos poluentes, sejam menos agressivos, sejam uma cidade mais arborizada, uma cidade mais com transporte coletivo, em que as pessoas possam caminhar, em que as pessoas possam andar de bicicleta, né? Isso pensando o ideal de mobilidade, né? Que é um ideal muito importante do mundo contemporâneo, né? Uma cidade ideal, será que seria aquela que a gente vive? Daí eu coloquei aqui, né, o pórtico de acesso a rolante, né, considerando que o nosso campus está em rolante, né? Não quero desconsiderar a cidade natal de vocês, né? Igrejinha, Taquara, Parobé, Riozinho, não sei mais que outras cidades vocês vêm, né? Mas pensando em Rolante, né, que é uma cidade onde está o nosso campus, né? Seria uma cidade planejada? Como que será que seria uma cidade ideal? Seria como Brasília, né? Ideal no sentido de que Brasília ela foi primeiro pensada para depois ser construída,
Isso é uma coisa fantástica, né, pessoal? São poucos os lugares do mundo, e o Brasil conseguiu fazer isso, depois o outro exemplo também é assim, né? O Brasil tem várias cidades que elas foram todas planejadas primeiro, antes de se tornarem cidades. Né? Então, Brasília ela foi construída para ser a capital do país, e ela foi toda ela planejada, do seu início ao final. Né? E foi construída em relativamente pouquíssimo tempo. Né? Foi o mandato de um presidente, né, da República que foi, dentro desse mandato, que foi construída toda a cidade de Brasília. Né? Então, a cidade de Brasília, não as cidades satélites, que são aquelas que estão à volta de Brasília, né? Mas a cidade de Brasília ela é toda planejada. Ou também, é o caso, né, da cidade de Palmas, que é essa que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Essa cidade, essa cidade aqui, ela é a capital do estado do Tocantins. Ela é uma cidade que foi toda planejada também. É uma cidade que tem poucos, 32 anos fará ano que vem, né? Ela nasceu junto com o estado de Tocantins, né? Que quando o estado se dividiu, né? De um outro estado brasileiro. E aí construiu-se essa cidade, né? Que é a capital do estado, né? Palmas é a capital do estado de Tocantins, né? E ela também foi toda construída. Mas não é, eu só estou trazendo esse exemplo, né? Mas não é esse tipo de cidade ideal do qual Platão fala. Platão fala de uma cidade ideal no sentido de uma cidade justa, né? Uma cidade justa em que haja uma ideia do que seja a justiça, em que todas as pessoas compartilhem de uma cidade, possam viver nessa cidade, de tal forma que a ideia de justiça seja compreendida e assimilada e reconhecida por todos. Tá? Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que essa obra do Platão, a República, a sua tese central é tentar encontrar uma definição do que seja justiça em si. Uma ideia, portanto, uma ideia do que é justiça. Uma ideia perfeita. Uma ideia do mundo das ideias. É uma definição mais próxima daquela concepção de justiça que está lá no mundo das ideias. Tá? E que pode, de certa forma, ser pensada por nós enquanto seres humanos. Tá? Só que como que o Platão escreve? Isso a gente já viu também na semana passada. Platão escreve por meio de diálogos. Tá? É sempre uma pessoa ou mais pessoas debatendo com quem, pessoal? Vamos ver se vocês estão ligados. Quem que é o personagem central das obras de Platão, pessoal? Quem é? Tem um interlocutor que é o personagem central das obras de Platão. Pessoal, quem que é o personagem central? Quem? Sócrates. Milena que falou, né? Sócrates. É sempre Sócrates. O Sócrates debatendo, conversando com mais alguém. Perfeito, Milena? É sempre o Sócrates que está debatendo com alguém, conversando, dialogando, trocando ideias, né? Ironizando as respostas das pessoas sobre as perguntas que ele fazia, né? A fim de extrair dessas pessoas uma resposta, né? Para as suas perguntas, tá? E o primeiro, vamos reconstruir então. Acho que eu já falei isso para vocês na semana passada, né? Mas deixe eu falar de novo. Esse livro, A República, ele começa com o encontro do Sócrates com um velho amigo dele, Céfalo. Tá? O Sócrates tinha ido numa procissão, lá numa cidade chamada Pireu. Nessa cidade tinha um porto, a procissão era próxima desse porto. Terminou a procissão, o Sócrates estava voltando para casa, e aí esse velho amigo do Sócrates, que é Céfalo, o Céfalo vê o Sócrates e manda convidar ele para ir jantar na casa dele. Né? E os dois vão para casa, o Sócrates aceita o convite, os dois vão para casa. Né? E quando eles estão conversando lá na casa do Céfalo, o Sócrates começa a fazer perguntas, né, para Céfalo. E uma das perguntas que ele faz, Sócrates, né, pergunta para Céfalo, né, já que ele era uma pessoa velha, uma pessoa já que estava mais próximo da morte, né, já tinha vivido muito tempo, era uma pessoa rica, era uma pessoa bem-sucedida, perguntou assim, olha, Céfalo, você que é uma pessoa que aparentemente parece estar bem-sucedida, né, tem uma descendência, tem posses, tem uma vida satisfatória, para ti, o que significa justiça?
E aí o Céfalo responde. Quem estava nessa conversa, o primeiro que responde é Céfalo, porque era o dono da casa. Mas haviam mais outras 5 pessoas, que depois... Haviam outras pessoas, né? Mas o primeiro que responde é Céfalo, porque era o dono da casa. Mas estavam naquele jantar, aquela noite, Céfalo, Polemarco, Trasímaco, Glauco e Adimanto. Esses 5 personagens são os personagens, os debatedores de Sócrates na República. Tá? Céfalo é o mais velho, depois o Polemarco, que é seu filho, também participa da discussão, ele também vai dar opinião. E aí, eu tentei sintetizar aqui, né, a partir da leitura e do que a gente sabe, né, do que foi esse debate, essa reflexão, eu procurei reconstruir o diálogo que eles tiveram. Quando Sócrates pergunta para o Céfalo, e essa é a primeira postura, a primeira posição, a primeira definição de justiça da República, o Céfalo, que era um homem velho, rico, bem-sucedido, responde o seguinte, para a pergunta, o que é a justiça? Céfalo diz assim, a justiça significa jamais enganar alguém ou mentir, ainda que inadvertidamente, nem ser devedor, quer de sacrifícios aos deuses, quer de dinheiro a uma pessoa, e depois falecer sem nada recear. O que a gente pode simplificar, né, por a definição que ele mesmo diz. Nunca mentir e sempre devolver o que se tomou emprestado. Essa é a primeira definição de justiça que o Céfalo dá para Sócrates. Vejam que não é uma definição ruim, né, pessoal? É uma boa definição. Aparentemente parece ser uma definição assim muito razoável. Nunca mentir e sempre devolver o que se tomou emprestado. Só que o Sócrates lembra do método dele, né? O método socrático é um método da ironia e o método da maiêutica, né? Na verdade, o método socrático ele é composto de 2 partes, da ironia e da maiêutica. E aí o Sócrates, usando esse método, então, responde a Céfalo dando o seguinte exemplo. Ó, a primeira frase é uma ironia. As tuas são palavras maravilhosas, ó Céfalo. Isso é ironia. É tipo assim, ó, Céfalo, que boa resposta, né? Gostei, né, parece ser o cara, tu parece saber exatamente o que é a justiça. Então, Sócrates dá uma ironizada primeiro, mas daí ele já coloca o mas, né? Mas no sentido adversativo, né? Peraí, não é só isso. Mas essa virtude de justiça resume-se em proferir a verdade, em restituir o que se tomou de alguém, ou podemos dizer que às vezes é correto e outras vezes incorreto fazer tais coisas? E aí ele dá um exemplo, que é fantástico. Vê este exemplo. Se alguém em perfeito juízo entregasse armas a um amigo e depois, havendo-se tomado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe as deveria restituir, nem mesmo concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. Como vês, justiça não significa ser sincero e devolver a cada um o que é seu. Na verdade, aqui o Sócrates coloca assim uma outra pergunta, né? Ele debocha e pergunta, né? Para ver o que o Céfalo vai dizer. Qual que é o deboche? Olha, as tuas palavras são maravilhosas, mas será que a gente sempre deve dizer a verdade? A justiça significa isso? Né? Ou ela vale só para algumas circunstâncias? Falar sempre a verdade e devolver sempre o que se tomou emprestado. E aí o Sócrates vai, principalmente nesse segundo ponto, né? Sempre devolver o que se tomou emprestado. E o exemplo é fantástico, né, pessoal? Vocês entenderam aqui o exemplo? Né? Vamos imaginar assim, ó. Vou pegar aqui a Milena e o Douglas, né, que estão compartilhando aí o mesmo computador. Vamos imaginar o seguinte. A Milena empresta... A Milena tem uma arma. Milena, tu curte armas? Tu é a favor do porte e uso de armas ou não? Polêmica essa definição? Olha, eu não sou a favor. Porque, tipo assim, depois tu libera a arma na mão de uma pessoa, nunca se sabe o que ela vai fazer. Na hora que ela tá estressada, que ela tá brava, que ela tá pé da vida com alguém, ela pode pegar e querer matar aquela pessoa. Então, eu acho melhor não ter arma para não acontecer isso. Ótimo, ótimo. Na verdade, é mais ou menos esse o raciocínio que o Sócrates faz também, né? Então, você lá, imagina que você tem uma arma e você emprestou você deu essa arma, né? Disse para o Douglas aí, Douglas, você cuida da arma para mim, tá? A arma é minha,
mas você cuida dela enquanto eu estou fazendo outras coisas, né? E aí, um belo dia, você, ensandecida, insana, chega para o Douglas e pede a arma de volta. O Douglas deve te emprestar, deve te devolver a arma, mesmo sendo a arma sua? Ele deve te devolver ou não? Senhor, eu acho que deve, porque eu pedi para ele cuidar para mim. A arma é tua, né? Você pediu para ele cuidar para você. Mas o Douglas está aí? O Douglas pode responder? O Douglas Senhor, deve... alguém ligou pro Douglas agora, não vai conseguir responder. Pois bem, imagina o seguinte, ele deve te devolver a arma ou não? Ele deve devolver a arma vendo que você está ensandecida, está fora de si, está fora de controle? Eu acho que não, senhor. Porque ele não deveria? Ele não deveria, porque ele, certo, sabe que pode acontecer alguma coisa muito ruim com aquela arma. Eu posso fazer alguma coisa muito ruim. Portanto, é uma definição de justiça que ora serve, ora não serve. É isso que o Sócrates está dizendo. Olha, a gente não pode ter uma definição de um conceito que ele ora tem valor, ora não tem. Ora é válido, ora não é válido. Então, é isso que o Sócrates está dizendo. Falou para o Céfalo. A definição parece ser muito boa, né? Ó, nunca mentir e sempre devolver o que se tomou emprestado. Só que, será que isso vale para todas as ocasiões? Nunca mentir. A minha filha tem quase 9 anos. Semana que vem, quarta-feira que vem, ela completará 9 anos. E ela quer muito saber, né, como que o Papai Noel faz, ela ainda acredita nisso, como que o Papai Noel faz para entregar os presentes, todos os presentes, para todas as crianças do mundo todo, naquela mesma noite. Né? Eu devo dizer a verdade para ela, né? Eu estou mentindo dizendo para ela que o Papai Noel... E ela acredita nisso, né, pessoal? Ela não está aqui, por isso que eu estou falando assim com certa naturalidade, tranquilidade. Né? Mas eu devo dizer para ela que não é o Papai Noel. E aí ela fez um pedido, ela quer uma bicicleta aro 20, né? Porque ela já está ficando grande, ela tem uma bicicleta pequena, ela não consegue mais andar na bicicleta, né? Já está ficando apertada. E aí ela pediu, e ela quer saber como é que o Papai Noel vai fazer para entregar uma bicicleta ali em casa, né? Aqui em casa, nós moramos num apartamento, todas as janelas têm redes, né, de proteção, e só tem a janela do banheiro, que é uma janela pequena, né? E aí ela fica se perguntando como é que ele vai fazer para entrar no nosso apartamento, né, com uma bicicleta. Essa é uma... Eu devo, portanto, é isso que o Sócrates está querendo dizer. Né? A justiça não significa você dizer sempre a verdade, né? Como o Céfalo dizia, apesar de ser uma definição muito boa. Milena, você tinha levantado a mão? Ô, senhor, eu acho que tu conta para tua filha que Papai Noel não existe. Porque que eu devo dizer isso? Daqui a pouco algum pai de algum colega dela fala e daí chega nos ouvidos dela, vai achar ruim que tu não contou. Que isso, Milena, inventando mentira, meu irmão aqui olhando aula comigo. Pois bem. Então vamos mudar o assunto, Guilherme. Eu sei dos impactos que isso significa. O teletransporte é uma opção, né? Mas, enfim, o que o Sócrates está querendo dizer aqui para Céfalo é que nós não podemos ter uma definição de justiça que ora seja válida, ora não vale. É isso que ele quer dizer. É pensar uma definição de justiça que ela tenha valor sempre, que ela sempre possa ser válida. No meio dessa conversa entra Polemarco. O Céfalo diz, bom, agora eu já não sei mais o que te dizer, Sócrates, né? Já estou cansado, já estou velho, eu não sei o que te responder. Vejam, agora Céfalo, depois do que Sócrates diz para ele começa a se interrogar, bom, mas se essa definição não é uma boa definição, e ele concorda com Sócrates, quer dizer que agora ele não tem mais nenhuma definição que seja justiça. Ele vai ter que pensar numa nova definição. Ele vai ter que ir atrás de uma nova definição. Ele vai ter que buscar um novo conceito do que seja justiça. Porque ele se sentiu incomodado. E ele percebeu que a opinião dele era equivocada. Porque ela era circunstancial. Ela tinha valor só para alguns momentos. Tá? E aí que entra o filho do Céfalo, Polemarco. E ele diz o seguinte: ser justo é restituirmos o que devemos. Deve-se fazer, essa definição é fantástica, né? Deve-se fazer sempre o bem aos amigos e nunca o mal.
benefícios aos amigos e malefícios aos inimigos. Pontos, né? Essa também é uma baita definição, né? Vejam que não são definições ruins, pessoal. São boas definições. Polemarco, filho do Céfalo, inspirado, vejam bem. O Simônides também era um poeta, mas ele se inspirou em Homero. Homero é o autor da Ilíada e da Odisseia, né? E essa definição, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, é uma definição muito forte na cultura grega da antiguidade, pré-socrática ainda, né? Antes de Sócrates. Ao que Sócrates responde com uma... Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma circunstância como essa, que é a seguinte. Olha, faz sentido, né? Você fazer bem aos teus amigos e mal aos teus inimigos. Aparentemente, parece ser muito boa essa definição. Mas olhem só o que o Sócrates diz. Mas tu chamas de amigos aqueles que os outros reputam honestos ou aqueles que os são de verdade, apesar de não o parecerem. E da mesma forma os inimigos. A quem posso chamar de amigo? E ainda, como posso fazer a justiça praticando a maldade? Não estaria eu sendo injusto? A justiça só pode conduzir à virtude, não pode variar conforme as circunstâncias. E aqui, pessoal, pergunto para cada uma de vocês. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Vocês já passaram por aquela circunstância em que vocês tiveram amigos que fingiram ser amigos de vocês porque queriam tirar alguma vantagem dessa amizade? Que eram amigos circunstanciais, que eram amigos só na frente de vocês, mas quando estavam com outros não eram amigos. Ou ainda, quem é o nosso verdadeiro amigo? Será que é aquela pessoa que nos disse, olha, você está fazendo uma coisa errada, não é legal o que você está fazendo? Alguém que fica dizendo para vocês assim, olha, eu acho que você não deve comer tanto doce, você não deve ficar sem uma prática esportiva, no mínimo de 3 horas por semana, de 3 a 5 horas por semana, você precisa se movimentar, você precisa ir para a academia, você não pode comer tanto doce, não pode comer tanta massa, não pode comer tanto pão, não pode comer tanto salgadinho, você não pode beber bebida alcoólica em excesso, você não pode usar drogas. Será que essas pessoas que ficam nos dando esses conselhos e que nós, por às vezes, achamos que elas não querem que a gente seja feliz, que a gente viva bem, ou que, às vezes, sei lá, vamos imaginar uma outra situação, né? Um amigo que fica dizendo que aquela menina não vai ser uma boa companhia para você, não é bom que você fique com aquela pessoa, né? Sempre tem aquele amigo que, às vezes, fica falando coisas para a gente, mas, no fundo, ele deseja o contrário, né? Então, assim, o que o Sócrates está perguntando é assim, olha, não, muito bom, parece ser interessante essa tua definição de justiça, né? Mas agora, quem são realmente os nossos verdadeiros amigos? Como é que eu vou saber que eu devo fazer o bem? Como que eu vou saber se aquela pessoa realmente é o meu amigo ou não? O Sócrates não está dizendo que o problema está em fazer o benefício aos amigos. O problema está em você saber quem realmente é teu amigo e quem é teu inimigo. Tá? Então, essa é a discussão que o Sócrates lança para a definição do Polemarco. Né? Ou seja, também não é uma boa definição de justiça. Bom, nessa discussão aparece Trasímaco. Né? Imaginem a cena, pessoal. Estão todos jantando, isso é depois da janta. Jantaram, beberam vinho, já estão exaltados, passaram um dia, né, de atividades, estavam ali reunidos, estavam um pouco mais exaltados, e aí Trasímaco, que era o mais exaltado, diz o seguinte, ele divide a sua definição do que é ser justo em 2 teses. A primeira delas diz o seguinte, a justiça é o interesse do mais forte. O mais forte é, portanto, capaz de elaborar leis. Justo, assim sendo, é cumprir as leis. Todo homem, e aí é a segunda tese, né? O homem justo é, em todos os lugares, inferior ao injusto. A injustiça compensa. O injusto é mais feliz que o homem justo. Olhem só, pessoal.
Tenho certeza que vocês também já tinham visto algo nesse sentido, ou já presenciaram alguma circunstância. Vocês vêm aqui, eu vou citar agora, vamos dar a liberdade de fazer isso, né? Vocês participam das aulas toda semana, assistem os encontros, fazem as atividades, tudo em dia, fazem tudo certinho, né? E, de certa forma, podem, no primeiro momento, podem parecer que não estão sendo tão beneficiados como aqueles que não participam dos encontros, não assistem às aulas, ficam dando balão, né? Inventam histórias. Ou seja, parece que a gente se sente mais injustiçado por estar fazendo o que deve ser feito. É isso que o Trasímaco fala. E mais, ele vai dizer o seguinte, né? Geralmente, quem assim, pode muitas vezes acabar, quem é assim, que não segue, né, não segue assim os preceitos, né, pode ser que essas pessoas acabem sendo elas que assumam um poder, né. E aí, essa ideia é a seguinte, né, o Trasímaco defende essa ideia, né, que geralmente essas pessoas que são mais fortes, né, elas acabam sendo elas que fazem as leis, né? E aí, por isso que talvez, muitas vezes, nós encontramos leis que são injustas. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, turma. Teve o julgamento da Boate Kiss essa semana, né, nas últimas 2 semanas passadas, e a gente não viu nenhuma autoridade presa. Nenhuma autoridade presa. Sequer foram sentados nos bancos dos réus. Tá? Ou seja, que justiça é essa, né? Que, de certa forma, pune o lado mais fraco, né? E não pune nenhuma autoridade. Aqui, diante disso, o Sócrates vai responder também a Trasímaco. Olha, a gente pode ter assim, pode até imaginar isso, né? É por isso que as leis, elas não são, elas sempre são, olha que coisa interessante isso, pessoal. As leis são cópias imperfeitas do que é a justiça. As leis, elas estão no mundo sensível. Elas foram produzidas nesse mundo aparente aqui. Elas nunca vão conseguir reproduzir o que é de fato a justiça. Uma lei não tem nada a ver com o que de fato é a justiça. Uma lei é algo sempre relativo. O que é lei hoje pode não ser lei daqui 100, 200 anos. E é isso que o Sócrates diz quando ele fala o seguinte, ó. Por mais que o Trasímaco diz que a lei é feita pelos mais fortes, por exemplo, quem faz as leis são as autoridades. Foi alguma autoridade punida no caso da Boate Kiss? Não, não foi nenhuma autoridade punida. Portanto, a lei é feita pelos mais fortes. Só que o Sócrates vai dizer assim, olha, esse cenário de injustiça que a gente está vivendo, ele é relativo, né? Porque nós estamos aqui. Mas o que nos garante, né, que, de fato, é essa a verdadeira justiça que acontece, né? Quem nos garante que a justiça ela não vai acontecer lá no mundo das ideias, tá? E aí diz Sócrates, quem é mais forte em um momento pode ser o mais fraco em outro, mudando assim os interesses. A justiça não pode variar conforme os interesses dos mais fortes, tá? Então o que o Sócrates está querendo dizer é que a justiça ela nunca pode ser algo circunstancial, válido somente para alguns em alguns determinados momentos, né? A justiça, por isso que a lei não tem a ver necessariamente com justiça. É uma outra coisa. A justiça é algo diferente ainda do seguir as leis. Tá? Quarta posição, pessoal. Quarta posição, ela vai ficando cada vez mais interessante. E aqui eu não vou dar a resposta do que o Sócrates responde a Glauco, porque eu vou deixar vocês daí responderem. E a atividade dessa semana, que a gente vai se reencontrar lá no dia 5 de janeiro, para a gente sentar e conversar sobre isso, é essa aqui. Tem uma história que eu vou ser muito breve na contagem da história aqui para vocês, mas que vocês deverão ler essa história com calma depois. Tem vídeos de suporte, tem explicação, tem um vídeo de 1 hora, né, de uma professora especialista em Grécia Antiga, que explica, né, todos os detalhes, o significado de cada parte dessa história, tá? Mas ela é um mito também, que aparece lá no livro 3, se eu não me engano, no livro 3 da República do Platão, que é a tese do Glauco. E o Glauco chama essa história para falar a sua tese, para defender a sua postura. Diz Glauco, nós, seres humanos, somos essencialmente injustos. O ser humano apenas aparenta ser justo.
e não cometem justiça porque têm medo da repressão. Eu acho essa definição fantástica. O justo, olha só que doido isso. O justo, assim o é por medo. E aqui vou dar um exemplo para vocês de algo bem simples, pessoal. Que é o seguinte. Se nós estivéssemos, vamos imaginar o seguinte, ano que vem vamos estar todos presentes lá no Campus Rolante. Todos estaremos presentes realmente lá no campus? Estarão todos os integrantes da turma, 25, 30, não sei quanto tem na turma de vocês? Será que todos estarão presentes lá no campus? Será que todos vão lá responder à presença? Olha, eu posso quase assegurar para vocês que não vão ser todos que vão ir, por N razões, né? Apesar de as aulas serem presenciais a partir, né, do próximo ano, esperamos que todos se organizem para isso, né? Mas é porque, a princípio, nós não temos nenhuma punição para quem não for, né? Então, assim, as pessoas, elas procuram, elas se comportam de uma forma quando elas são punidas por aquilo. As pessoas, e aí, inclusive os justos, né? Principalmente os justos agem de maneira justa porque eles têm medo de serem punidos, não porque eles acreditam na justiça. Estão entendendo, pessoal? As pessoas que agem de forma justa, elas têm medo de ser punidas, tá? Porque se elas pudessem, elas não fariam aquilo. Se não tivesse nenhuma punição por não fazer uma ação justa, as pessoas não se comportariam de forma justa. E aí que o Glauco invoca essa história do anel do Giges. Essa história é assim, bem rapidinho, que eu já vou encerrar a aula, que eu dei minha consulta às 3 horas. A história é assim. O Giges é um pastor de ovelhas, vocês estão vendo aí o quadro, né? É um pastor de ovelhas, que um belo dia estava lá pastorejando as suas ovelhas, acontece um fenômeno extraordinário, cai um raio no meio lá da área de terra que ele estava cuidando, e ele vai lá ver o que acontece. Esse raio abre uma fenda no meio, né, da lavoura, e ele vai lá ver o que aconteceu. Quando ele chega lá, ele vê que tinha um cavalo assim, em proporções, dimensões, fora das dimensões de um cavalo normal. Quando ele vai até mais próximo para ver esse cavalo, ele vê que o cavalo está com uma abertura do lado. E quando ele olha por dentro daquela abertura, ele vê dentro do cavalo um homem morto, assim, como se fosse um cadáver em decomposição, assim. Ele não consegue visualizar um ser humano, identificar quem é. Mas ele nota só que numa das mãos havia um anel. E o Giges pega esse anel. E esse anel lhe dá um poder, que é um poder de ficar invisível. E quando ele coloca esse anel, conforme ele vira o anel, ele se transforma, ele fica uma pessoa invisível. E aí o Giges começa a se aproveitar dessa circunstância de ser invisível. Ele quer ouvir o que as outras pessoas dizem sobre ele. Ele quer saber o que as pessoas pensam a respeito dele. E aí ele percebe que na frente dele as pessoas estão de um jeito, e quando as pessoas não estão vendo ele, as pessoas falam outras coisas dele. E ele começa a perceber que isso acontece entre os pastores que conviviam com ele, mas acontece também com outras pessoas em outros lugares, inclusive com a rainha do reino que ele vivia, tá? E aí, enfim, tem toda essa discussão, né? O Glauco acredita que nós somos essencialmente injustos. Nós apenas aparentamos ser justos, porque nós temos medo de sermos reprimidos. A gente se comporta só de maneira justa porque podemos ser punidos se nos comportarmos de maneira injusta. A história tem um outro desdobramento, né? Ela é bem mais cheia de detalhes, né? Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, precisamos fazer isso agora nessas próximas semanas, tá? E aí, para a gente finalizar essas definições de justiça, é a postura do Adimanto. O Sócrates responde a postura também do Glauco, eu não vou contar aqui para vocês vão saber logo mais por quê. E aí, a quinta postura e última definição de justiça da República é a definição do Adimanto. Adimanto vai dizer o seguinte: o justo, essa aqui é muito pesada, tá, pessoal? Essa aqui é para quem tem estômago forte. O justo é o fraco que não tem força de ser injusto. Quem é o forte, então, né? O forte é aquele que não se preocupa com o que os outros vão pensar dele. O máximo que as pessoas podem fazer é parecer ser injustas, né?
porque não há possibilidade de sermos justos. As pessoas, no máximo, devem parecer ser injustas, né? O justo, na verdade, é um fracote que tem medo de punição. É isso que o Adimanto vai dizer. Pô, pessoal, essa é uma boa definição de justiça, né? A gente fica, de certa forma, quase torcendo, né, para que Glauco e Adimanton vençam a disputa retórica com Sócrates, né? Mas não é isso que acontece, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, eu vou pedir para que vocês entrem lá no Moodle de vocês, tá? Todos. Façam a leitura dos textos para a semana, façam a análise dos vídeos que eu disponibilizei para vocês. Tem um vídeo bem curtinho, de 10, 11 minutos, que explica bem essa história do Anel de Giges, tá? Problematizando, trazendo exemplos, né? Fazendo perguntas, que eu quero que vocês assistam esse vídeo, né? E que vocês daí respondam a um fórum de discussão, tá? Acredito que todos já devem ter trabalhado com fórum. O fórum, vocês vão entrar lá no fórum e vai ter um espaço para vocês responderem, tá? Vocês vão postar a resposta de vocês depois de terem assistido aos vídeos, depois dessa aula. Vocês vão ter aí o prazo até a próxima semana, lá no dia 5, para, no dia 5, todos irem para a aula já com essa resposta à pergunta que o fórum vai fazer para vocês, tá bom? E aí a gente vai conversar, debater, trocar ideias, ver o que o Sócrates fala para Adimanto e Glauco, tá? Né? A partir dessas duas posturas de vocês, e ver, então, a resposta que cada um também dá para essa pergunta, que ela é basicamente essa aqui, pessoal. A pergunta é essa aqui, né? Será que os seres humanos são essencialmente injustos? Será que nós apenas aparentamos ser justos? A pergunta é basicamente essa, tá? Vocês vão ter que pensar, refletir, né? Tentar extrair uma definição para o que seja justiça e responder ao fórum, levando em consideração essa aula de hoje, né? E a pergunta que vai estar descrita lá no fórum para vocês responderem. Certinho, pessoal? Certo, senhor. Então, era isso. Eu vou interromper a gravação. Lembrando que na semana que vem, quarta-feira que vem, nós não teremos encontro síncrono, não teremos essa aula presencial, né? Voltaremos agora a realmente nos conhecermos, ainda que de modo sensível, como diria Sócrates, né? Nós ainda vamos ter apenas esse contato nesse mundo precário, decadente da matéria que nós estamos inseridos, né? Mas, pelo menos, vamos estar num outro nível de realidade. Eu não vou ver mais perfis, né? Não teremos mais uma tela diante de nós, mas nos encontraremos fisicamente, espero, com toda certeza, lá no dia 5 de janeiro. Tá bom, pessoal? De minha parte era isso. Vou interromper a gravação e disponibilizarei posteriormente para os demais colegas.